Pecado, não pecador. Se Cristo se torna pecador e morre, ele vai para o inferno, porque ele participa da segunda morte. Ele se tornou pecado. Mas imaginem que, espiritualmente, o corpo de Cristo se tornou pecado. É como se não, foi assim. Todo o pecado de toda a humanidade habitou no seu corpo naquele instante. Vocês entendem o louvor que nós louvamos? Onde ele fala que, amados, a terra estremeceu, o sepulcro se abriu. Ele está falando sobre exatamente o momento da morte de Cristo. O céu se tornou em trevas. Isso para mim é a representação melhor, viu, amados, de Cristo olhar para cima e, no único momento da sua vida, não ver os olhos de Deus em cima dele. Porque Cristo estava feito como pecado. E, amados, o pecado não tem nenhuma relação com Deus. E tanto esse texto, né, como o texto de Isaías, né, que a gente vê lá no capítulo 59, versículo 2, onde ele fala que o pecado encobre o rosto do Senhor. Ele tampa os ouvidos para que não nos ouça. Esse é o poder do pecado, amados. Cegar de uma maneira inteira um ser humano para que ele não resplandeça a graça, a luz do evangelho sobre a vida da pessoa. O que diz lá? 59:2. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Simples. Isso é o poder do pecado. Separação do ser humano a Deus. Cristo se fez pecado. E naquele momento, amado, só teve uma maneira, né, dele se tornar pecado. E eu não vejo nenhuma outra, né? João capítulo 12, verso 32, ele sempre será a chave de entrada, viu, amados, para o reino dos céus. Nós vimos Cristo nos convidando a ter uma vida nova, regenerada nele. Um novo nascimento, onde aquela carne, aquele sangue já não prestam mais. E aí eu nasço do Espírito, ao qual agora tem finalidade, agora tem proveito, agora tem produtividade. E aí, sendo regenerado pelo Espírito, ganhei uma nova vida, e agora o pecado não está mais em mim, e agora eu sou uma nova criatura. E eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim mesmo. E dizia isto, significando de que morte havia de morrer. Cristo nos atraindo no seu corpo, mostrando a necessidade de todo ser humano morrer com ele. Mas se a cruz estivesse vazia, ela não teria proveito. Se Cristo não tivesse me atraído no seu corpo, não teria proveito algum. Se a morte de Cristo foi vã, para mim não ter serviu de nada, como o próprio apóstolo Paulo disse. É entender isso, amados. Que todo esse processo foi para a vitória em cima da morte. E aí vamos voltar para o nosso raciocínio. Se Cristo atraiu todo o pecado no seu corpo, para fazer o quê? Para tirar o poder da morte. Tirando todo o poder da morte, porque ele destruiu o pecado no seu corpo, Romanos capítulo 6, versículo 6. Vamos só seguir o raciocínio, para ninguém se perder. O que diz lá? Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, a fim de que não servamos mais o pecado como escravos. Então Cristo atrai o pecado no seu próprio corpo para destruí-lo, aniquilá-lo de uma vez por todas, extirpar da nossa natureza. Por isso que ele fala que ele é o último Adão. Então a lei do pecado está permanente até Cristo Jesus. Passou dele, morreu com ele, uma nova vida, não tem mais a natureza adâmica, ali se encerra essa filiação de Adão, troca a paternidade, agora eu sou filho de Deus, irmão de Jesus Cristo, cordeiro da promessa, cordeiro do reino. Entendendo que Cristo atrai o pecado no seu corpo para morrer. E aí, amados, que vem a X da questão. Se Cristo permanece morto, também não tem finalidade nenhuma, porque nos levou a morrer no pecado, beleza. Mas e a vida agora? Como que ela ressurge? Como que ela renasce? Ao qual, porém, Deus o ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. Não é possível que a morte reteve a Cristo, porque o poder dela foi retirado. Amados, isso nós temos que ter a compreensão completa do que é esse texto do capítulo 15. Entender que todo o poder das trevas vencido foi. Todo o poder da morte, que era o pecado, foi destruído. Mas é uma sequência tão simples. Lógico, né? É difícil de entendimento, eu reconheço. Mas tem que ser simples para nós, amados. Para que nós preguemos o evangelho com simplicidade. Com uma forma de raciocínio, como Cristo fala, precisamos prestar ele culto racional. Com raciocínio, com inteligência. Para que faça sentido, amados. A gente não vai convencer ninguém, tá? Do pecado pela parte lógica, tá bom, amados? Porque pela lógica, nós merecíamos o inferno. Então, se fôssemos pregar justiça,
Mas nunca peça para Deus ser justo com você, tá bom? Porque se a justiça de Deus viesse sobre nós, aí a chibatada é grande. Peça para que Deus seja misericordioso, porque isso é muito melhor. Isso é muito maior. Então, Senhor, sempre tenha misericórdia de nós. Porque se nós invocássemos a justiça de Deus, amados, o ser humano, a justiça de Deus é o que nós vimos lá no capítulo 6, versículo 9. A justiça de Deus é ver que toda essa carne seja lançada nas profundezas. Mas, voltando, o pecado, perdendo todo o seu poder, que era a morte, já não tem domínio algum. E aí, agora faz todo sentido, do versículo 52, né? Num piscar de olhos, num abrir e fechar, ou num fechar e abrir. Algo instantâneo. A iminência da volta de Cristo, amados, nos cobra uma preparação para ela. A iminência da volta dele, qual pode ser agora, ou pode ser daqui um pouco tempo, como eu estou preparado? Como eu estou trajado? Estou revestido de Cristo, amados, que é o princípio da regeneração, que é o princípio da renovação. Para aquele que está em Cristo Jesus, a morte não tem poder, a volta de Cristo é iminente, e, amados, ele não tem problema nenhum com a morte, tá bom? Nós estamos totalmente descansados com a questão da morte, para o cristão. Para quem não está em Cristo, amados, é um desespero. Eu sempre gosto de lembrar isso. É que a pessoa não pode ter essa noção. Mas quem está fora de Cristo deveria viver desesperados. Cada segundo da vida, ou menos um segundo de vida, é um segundo, amados, que o aproxima do inferno. Deveria viver, amados, desesperado essa vida.